para aquele ambiente que é a concretização desse propósito da sua existência, e está muito ligado àquilo que nós estamos falando. Jesus, é interessante que Jesus ele andava, caminhava, e no meio do processo, até chegar no propósito, e o propósito de Jesus era a cruz, até chegar lá no propósito de Jesus, coisas precisavam acontecer. E esse é o processo da vida que a gente precisa entender. A ferramenta do propósito é tudo aquilo que o Senhor vai fazer de você para que você chegue onde Ele quer. Fazer com que você seja atribuído de capacitações e de feitos ao longo da tua vida para te conduzir e te levar ao lugar de fato que é a plenitude da vocação de Deus para a tua vida. Qual que era a vocação para a vida de Jesus? Era a morte na cruz, a sua ressurreição, e assim consigo a justificação, santificação e a redenção da humanidade. Mas para que se cumprisse o propósito, coisas precisavam acontecer ao longo da jornada. Uma delas, como por exemplo, os milagres que Jesus fazia. Jesus ele operava milagres, mas o milagre era só um chamariz para aquilo que ele precisava fazer. Atrair as multidões para a pregação do Evangelho, para a pregação da mensagem da cruz, para o arrependimento, para a restauração da alma, para que fosse pregado as boas novas do reino. Então o milagre era só o chamariz, era uma ferramenta do propósito. A cura é uma ferramenta do propósito. E o grande segredo que nós precisamos nos aperceber nesses dias é que aquilo que nós temos buscado no Senhor, em Deus, no Pai, é só a ferramenta do propósito, ou nós queremos buscar de fato o propósito para a nossa vida? Como por exemplo, quando você deseja tanto um milagre que seja feito, e quando esse milagre é feito na tua vida, você se afasta do reino, daquilo que de fato é para você, porque o milagre consumiu o seu tempo, consumiu o seu coração, consumiu os desejos do seu coração, e você foi lambuzado pelo milagre, e o próprio milagre, o próprio feito, o próprio instrumento do propósito foi quem te roubou do seu devido propósito. Então as ferramentas do propósito, elas precisam te conduzir ao propósito, mas nunca pode roubar você do mesmo, para que o milagre que nós tanto esperamos, a resposta que nós tanto esperamos, não seja ela o motivador do rompimento do propósito da sua existência. Existe um detalhe que nós precisamos entender nesses dias sobre o entendimento do propósito existencial do homem. Eu sempre acreditei que Deus faria de mim aquilo que Ele quisesse que seja feito. Que o Pai faria de mim, conduziria acerca da vontade dEle para onde Ele gostaria que eu fosse. Mas para Ele me levar onde gostaria que eu fosse, eu não entenderia os caminhos que Ele traçaria para a minha vida. Entender a tua chamada, entender o teu propósito, entender a tua missão, talvez essas coisas elas colidem em si mesmas, elas coincidem na sua formulação do pensamento, na sua visão acerca disso, mas entender isso vai muito além de fazer e praticá-lo, porque como por exemplo, o que te leva a fazer o que você faz hoje? É movido pela necessidade ou é movido pela paixão? Se for movido pela necessidade, é circunstancial. Se for movido pela paixão, é emocional. Então está muito ligado àquilo que Deus plantou dentro de você, porque a semente que Deus plantou dentro de você vai conduzir você a gerar uma paixão natural e facilitadora da concretização daquilo que o Senhor te chamou. Então, se for movido pela necessidade, eu trabalho com aquilo que me dá recurso. Se for movido pela paixão, eu trabalho naquilo que me gera prazer. E o segredo da vida com o Senhor, a vida ligada ao propósito, ao chamado, é fazer aquilo que te gera prazer e naturalmente produz resultados. Então, a vida com Deus é uma vida facilitadora no meio da guerra.
é alguém que está no meio da batalha, mas o peso para ele é um facilitador na condução. Por isso, aquele que vive fora do propósito, ele vive uma vida de lamentação. Aquele que vive pelo propósito, ainda que ele sangre, ele sangra com alegria.